A paz do Senhor, tios e tias escolhidos pelo Senhor, fazendo jus aqui ao tema da nossa lição de hoje, que o objetivo da lição diz que o aluno entenda que Deus tem promessas especiais para a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quem ainda não se deu conta, a lição de hoje é os primários. A gente está dando início a mais um trimestre e hoje a lição, que é a primeira lição da nossa revista, fala as crianças que receberam uma grande promessa. Gênesis 21 e 22. Essas crianças são Ismael e Isaac. Glória a Deus. E é uma lição tão linda, meus lindos. Eu me deparei com um sentimento bem gostoso no Senhor enquanto eu estudava essa lição em casa. E eu queria dizer aqui para vocês que trata-se de duas crianças que tiveram futuros diferentes, mas as duas escolhidas pelo Senhor, as duas com promessas do Senhor, e assim é na vida dos nossos alunos. A gente precisa enfatizar isso na vida deles, que nós somos todos diferentes, mas todos com o mesmo propósito, servir ao Senhor, e todos somos escolhidos por Deus para glorificarmos o nome dele. E isso é lindo. Aleluia. O versículo do Memória em Ação se encontra lá em Jeremias 29:11, que diz assim: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem estou falando. Jeremias 29:11. E a gente precisa, a princípio, explicar para as crianças. Quando a gente mostra o versículo do dia, a gente precisa explanar melhor esse versículo para eles. Porque às vezes a criança lê, mas ela não consegue assimilar o que o versículo está dizendo. Então, só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. A gente pode perguntar: quem é que está falando nesse versículo? Quem é que está dizendo só eu conheço os planos que eu tenho para vocês? Ah, é Deus. Isso mesmo, é Deus. Mas como assim os planos? Deus tem planos para a nossa vida? E aí a gente pode respaldar esse versículo num versículo lindo que também está em Jeremias, que é Jeremias 1:5, que diz assim: quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. E antes que você nascesse, eu te santifiquei e te dei às nações como profeta. Então você precisa explicar para os seus alunos que Deus não escolheu assim, a gente ia passando, Deus olhou para a gente: eu tô achando que eu vou escolher ele para ir para a minha obra. Não. Antes que tudo fosse criado, Deus já tinha traçado um plano lindo para a nossa vida. Ah, mas tem outro versículo que diz isso? Tem. Salmo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E você pode ler na linguagem de hoje também, que é a que as crianças entendem com maior facilidade, que é onde o versículo está mais esmiuçadinho, para que eles entendam na linguagem deles a profundidade disso. Que antes mesmo da gente ser criado, antes da gente ser formado, Deus já tinha traçado um plano para a nossa vida. E aí eu acredito que você já conheça a parte dos seus alunos, e você pode ver aquela criança que gosta de louvar, aquela criança que gosta de tocar, a criança que gosta de falar de Jesus. E você pode exemplificar na classe, dizer: olha, Deus, antes da fundação do mundo, pensou assim: eu quero uma menina para louvar o meu nome. E aí ele criou você, Maria, para corresponder com esse propósito lindo. E aí Deus pensou que queria um menino para pregar a palavra, e ele criou você, João. Porque Deus tem um plano muito lindo na sua vida. Abrace esse plano do Senhor. E você pode perguntar, porque já aconteceu comigo na classe, quando eu estava dando aula. E eu perguntei: todos vocês sabem aqui qual é o chamado de vocês? Qual foi o propósito de Deus na vida de vocês? O ministério que Deus deu para vocês? Vocês sabem? Alguns diziam: eu sei, tia, Deus me chamou para louvar. E alguns não sabiam. E qual a instrução que a gente pode dar para que essas crianças entendam para que elas foram chamadas? É dizer: ora a Deus, pergunta para Deus, que Deus vai te mostrar, Deus vai te falar. Ou então, às vezes, já está dentro do teu coração: o que é que tu ama fazer? O que eu mais amo fazer é cantar. Então foi para isso que Deus te chamou, para louvar o nome dele. Se dedique no louvor, louve ao Senhor na sua casa, ore, peça para Deus, para que Deus aperfeiçoe esse dom na sua vida, porque Deus nos chamou para sermos frutíferos, para darmos fruto para a glória dele, para sermos usados na terra. Foi esse o propósito de nós termos nascido. Deus não criou a gente só para crescer,
envelhecer e morrer, Deus criou cada um de nós com um propósito. E a gente pode dizer para eles, será que Deus, tão soberano, tão sábio, tão perfeito, Deus criaria alguma coisa sem uma necessidade, sem uma importância? Não, porque o nosso Deus é lindo, Ele é sábio e Ele sabe de todas as coisas. Ele nos criou para um propósito lindo. Você tem um chamado lindo, então viva por esse chamado. Amém? Então, quando a gente memoriza, já vai no Memória em Ação, a instrução que a lição nos dá, dessa vez, é que a gente pegue uma cartolina. Eu trouxe aqui uma folhinha de sulfite para ficar melhor para mostrar para vocês. E aí a gente escreve em outra os versículos salteados em tirinhas, tipo um quebra-cabeça. E entrega, de preferência, os cortes sejam na quantidade de alunos que você tem nas suas classes. E aí, cada criança, depois ele vai tentar organizar esse quebra-cabeça para montar o versículo. E aí eles finalmente memorizarem, porque é importante a memorização do versículo. Eu lembro que quando eu aceitei ao Senhor, ou melhor, quando eu conheci o amor de Jesus, eu tinha prazer de ler a Bíblia e todo o versículo que eu lia com tanta sede que eu memorizava. Então, é importante a gente ler, a gente incentivar eles a memorizarem os versículos, porque quando a gente guarda, ninguém tira, não é verdade? E tem uma coisa também, a lição, ela sempre nos dá o respaldo, né? Ela dá uma estratégia de como a gente fazer essa memorização com as crianças. Mas se você percebe que tem uma forma que você fez na classe e deu mais certo, e funcionou mais, as crianças pegaram mais, fixaram mais, então adere a essas técnicas, a essas estratégias e usa elas. Porque mais importante do que você ficar fazendo mecanicamente a estratégiazinha que a lição está dando, a lição nos dá para nos ajudar, gente, entenda. Nós, às vezes, não temos uma estratégia diferente e a gente não pode ficar na mesmice, isso é um fato, né? Criança não gosta de mesmice, mas a gente precisa fazer aquilo que funciona, aquilo que traz o crescimento, né? Aquilo que fixa mais. Então, perceba teus alunos, presta atenção neles, aquela técnica, aquela estratégia que você vê que funciona mais na sua sala, então você adere sempre a ela, tá bom? Então, depois que a gente prepara tudo em casa, né, com carinho, primeiramente, né, eu já me adiantei muito aqui, mas eu coloquei algumas coisas aqui. Antes de tudo isso, a gente prepara a aula em casa, né? E a gente prepara tudo com amor. Eu costumo fazer tudo que eu vou fazer em casa antes. Às vezes é uma historinha da Bíblia, a aula, né, que é da lição do dia, é uma história que eu já conheço, que eu já ministrei para os meus aluninhos com uma forma carinhosa, não diminutiva, mas para os meus alunos. Eu já ministrei para eles, eu já conheço, mas eu sinto a necessidade de eu orar e de eu pedir ao Senhor uma direção. Senhor, por favor, me ajude a preparar essa aula, Pai, porque eu sei que não é para mim, é para o Senhor, é para o crescimento do Teu reino. Então nunca se acomode, meu lindo, na sua experiência e no seu tempo já de ministério. Ore sempre, entregue a Jesus antes, porque essa aula vai ser muito frutífera dessa forma. Então a gente prepara tudo com amor. Quando chega no dia da aula, no domingo de manhã, a gente precisa receber eles com muito carinho, com muita alegria, porque é precioso pra gente estar num lugar que a gente se sente importante, né? E ser bem acolhido é uma coisa completamente significante, pelo menos pra mim. Eu digo isso pra vocês porque é pra mim, né? Eu desde criança que eu sinto esse prazer de estar num lugar que eu sei que a pessoa está feliz porque eu estou ali. Então, a criança também é dessa forma. Não vai ser mecânico. A criança percebe quando a gente não é espontâneo, quando a gente não está sendo sincero. Mas se você faz com amor, você vai receber seus alunos com amor. Eles vão sentir o amor no teu abraço, no teu sorriso, no teu bom dia, no teu a paz do Senhor, na tua saudação. E Deus vai ser glorificado nisso também. Então, a gente chega, recebe o nosso aluno com alegria, se preparou já em casa, já está com a aulinha toda pronta. E aí a gente pode escolher ajudantes do dia, até para começar a aula orando. Uma coisa que eu acho importantíssima é a gente observar os nossos alunos para entender qual a aptidão que ele tem. Tem aluno que é proativo, gosta de trabalhar, ele mesmo se oferece. Mas tem alunos que eles são mais retraidinhos, mas eles têm dons lindos já da parte do Senhor. E a gente desenvolve o ministério dessas crianças, começa a desenvolver isso dando oportunidade para elas. E como somos professores da escola dominical, é um ambiente propício e cômodo para que a gente comece já a desenvolver esse amor deles para exercer aquilo que Deus chamou eles para fazerem. Então, o ajudante do dia é uma coisa preciosíssima para mim. A gente pode investir num crachazinho, né? O ajudante do dia ele pode fazer a oração inicial, ele pode recolher as ofertas, ele pode
fazer a chamada, né, colocar a presença lá na caderneta, enfim, tem muitas tarefinhas que a gente pode distribuir para o ajudante do dia ele se sentir útil, e enfim, tem criança que ama, né? A que não gosta, a gente respeita, mas aqueles que amam, que você percebe que tem algo de Deus para ser desenvolvido neles, invista em nome de Jesus. E aí na hora da aula, né, a gente precisa observar uma coisa, o objetivo da lição, o objetivo e o ponto central. Toda a nossa aula, ela precisa estar sempre enfatizando o objetivo da lição. Por exemplo, essa lição de hoje fala as crianças que receberam uma grande promessa. Fala de Ismael e de Isaac. E o objetivo da lição diz que é para os alunos entenderem que Deus tem promessas especiais para a vida deles. E que o plano de Deus são especial para a vida de cada um de nós. Então, a gente vai dando a lição, em cada parte propícia a gente entra com lembrete e com a enfatização do quanto Deus tem promessa, do quanto Deus cumpre promessa. Que as pessoas fazem promessa para nós e às vezes não cumprem, mas que o nosso Deus nunca vai fazer isso com a gente, que o nosso Deus é fiel, que o nosso Deus nos ama, que Ele não nos criou em vão, que Ele tem um propósito lindo para a nossa vida. Então, tudo isso é precioso. Não adianta a gente contar a história bíblica sem observar o objetivo da lição, só contar a historinha bíblica, porque a gente vai para a EBD, para a sala de EBD, para ministrar para a criança, não é só para contar a história bíblica, só para contar uma historinha bíblica, a gente vai para pregar a palavra. A gente prega a palavra na linguagem deles para que Deus seja glorificado, mas com a mesma seriedade que a gente estaria pregando para um adulto. Eu lembro que quando eu recebi a oportunidade o convite, né, na verdade, para dar aula na EBD, eu me desesperei, né? Eu dizia, não, eu fugia da irmã, que na época ela era a coordenadora, e eu fugia dela, eu dizia, não, irmã, não quero, não levo jeito com criança, não consigo, eu nunca fiz isso. E ela insistia tanto em mim que eu comecei a enxergar Deus naquela insistência. E aí eu aceitei o convite. Eu cheguei em casa, tremendo, nervosa, insegura, e aí eu dobrei os meus joelhos e eu fui falar com Jesus. E enquanto eu estava falando com Deus, eu comecei a sentir Deus testificando no meu coração que aquela oportunidade era dele. E vinha da parte dele para mim. E eu disse para Deus, Senhor, eu nunca fiz, eu não sei, mas eu vou ensinar eles a te amar do jeito que eu te amo. E Jesus recebeu, Jesus viu aquela sinceridade do meu coração e Ele me capacitou para isso. Deus nos capacita de uma forma linda para a obra dele. E na primeira aula que eu fui dar, eu vi que fluiu e eu entendi. Quando a gente diz sim, com amor, Deus se responsabiliza pelo resto e nos capacita. Então, o amor de Deus que está presente em mim, que está presente em você, vai fazer as nossas crianças entenderem o amor que Deus tem por elas também e que elas são escolhidas pelo Senhor, que elas têm promessa e que elas viverão todo o propósito lindo que Deus tem para a vida delas. Que Deus nos abençoe.